A ciência da atração. Características que impressionam as mulheres. Você se considera atraente para as mulheres? Com base em quais fundamentos você respondeu? Talvez você tenha explorado as nuances da atração, dedicando esforço para chegar ao ponto em que está hoje. Pode ser que tenha nascido com atributos físicos vantajosos e uma personalidade agradável. No entanto, em grande parte, homens não têm uma compreensão precisa do que as mulheres desejam, e, evidentemente, não há uma fórmula exata para isso. Apesar disso, vamos tentar identificar alguns traços que muitas mulheres consideram atraentes e oferecer orientações que possam ser úteis. Mais sensível. Seja gentil. Um artigo na revista Men's Health mencionou estudos que indicam que os homens podem atrair mulheres ao adotarem uma abordagem desarmada. Isso se resume a agir de maneira amigável, parecendo inofensivo, sensível e atencioso. O artigo abordou um estudo francês que destacou a popularidade dos homens que demonstram habilidade em lidar com bebês, tanto em público quanto em fotografias, aos olhos das mulheres. Segundo o estudo, as mulheres que testemunharam homens interagindo com bebês tinham 3 vezes mais chances de obter números de telefone. Agora você sabe quem deve ter como aliado: um especialista em lidar com bebês. Brincadeiras à parte, por favor, só interaja com bebês se isso fizer parte da sua rotina. O estudo francês também sugeriu que, se não tiver um bebê, experimente com um cachorro. Homens que passeavam com cachorros tinham mais chances de ter sucesso ao conversar com mulheres na rua. Isso se deve ao fato de que ter um cachorro pode mostrar sensibilidade e carinho, aspectos positivos em um relacionamento de longo prazo. Pode ser mais eficaz se você aparentar ser um dono carinhoso do seu cachorro. Um estudo da Universidade Cornell indicou que, se uma mulher perceber sua gentileza com os outros, tanto na vida real quanto online, ela pode estar mais inclinada a conversar com você. Essa pesquisa ressaltou que homens vistos ajudando outras pessoas, seja envolvidos em trabalhos de caridade ou na limpeza do parque local, podem transmitir uma imagem atenciosa e, consequentemente, serem considerados atraentes. Antes de tudo, demonstre sua sensibilidade. Seja prestativo, amável e caloroso. Essa abordagem pode ser mais eficaz do que transmitir a imagem de alguém preocupado apenas com seus bens de alto valor. Além disso, uma pesquisa sobre namoro revelou que homens que tiram muitas selfies nem sempre são bem vistos. Evite exageros para não dar a impressão de ser um narcisista egocêntrico. Forte é bom. Ser forte é positivo, mas será que é necessário passar metade da vida levantando pesos para ser atraente? Segundo um estudo da UCLA, na verdade não, mas ter uma construção ligeiramente musculosa é mais atraente do que ser magro, de acordo com essa pesquisa. O estudo também destacou que homens com músculos moderadamente desenvolvidos são mais atrativos do que aqueles com músculos muito grandes. Em 2017, o The Guardian mencionou um estudo no qual 160 mulheres avaliaram fotos dos corpos masculinos, sem ver os rostos dos homens. O estudo revelou que praticamente todas as mulheres preferiam uma aparência física mais robusta nos homens. Não nos surpreende que as mulheres considerem os homens fisicamente fortes atraentes. O que realmente nos surpreendeu foi o quão impactante foi esse efeito, afirmou o cientista responsável pelo estudo. Ele complementou: nossos dados não encontraram sequer uma única mulher que preferisse corpos masculinos mais fracos ou femininos. O estudo destacou que não é necessário ter um corpo musculoso ou totalmente esculpido. As mulheres geralmente preferem homens com uma aparência robusta, mesmo que estejam um pouco acima do peso. Manter-se firme e sorrir, mostrando confiança, pode ser mais importante do que ser o homem mais bonito do mundo para atrair uma mulher. No livro Segredos da Linguagem Corporal, um guia para encontros e namoro, é recomendado caminhar com propósito, mantendo uma postura ereta e dando a impressão de saber para onde está indo. A importância da linguagem corporal é ressaltada, e o Journal of Nonverbal Behavior sugere que sorrir é sempre benéfico.
No entanto, a orientação é evitar caretas e sorrisos rápidos. Sorria apenas quando for sincero, permitindo que o sorriso se estenda pelo rosto, mantendo as aparências. Segundo a Psychology Today, é infalível investir tempo e esforço não só na manutenção da saúde do corpo, mas também em se vestir bem. O vestuário é crucial para os homens, pois reflete status social. Mulheres que recusam um homem com o uniforme do Burger King podem estar abertas a sair com alguém usando aventais médicos, afirmava o artigo. Destacava que o status é atrativo para muitas mulheres, então aparentar ter recursos financeiros pode ser vantajoso. Em 2018, um estudo na revista Evolution and Human Behavior abordou questões salariais, apresentando a mulheres da América do Norte, China e Europa fotografias de homens acompanhadas de informações sobre seus salários. Eles modificaram os salários e observaram se a avaliação de atratividade diminuía ou aumentava. Um dos autores do estudo mencionou: um homem pode ganhar 2 pontos em nossa escala de atratividade, se o salário aumentar em um fator de 10. Para uma mulher obter o mesmo efeito de 2 pontos, seu salário precisaria aumentar em 10.000 vezes. Olhe no espelho. Dê uma olhada no espelho. Ter algum dinheiro pode ser útil, mas a riqueza é relativa. Talvez você possa se relacionar com alguém cuja situação financeira não seja muito diferente da sua. Em 2018, o The Atlantic divulgou uma pesquisa que indicava que muitas pessoas buscam relacionamentos aspiracionais, desejando alguém que está além de seu alcance. Um estudo constatou que em sites de namoro, as mulheres eram significativamente mais seletivas do que os homens, respondendo a mensagens apenas 20% das vezes, enquanto os homens respondiam 80%. O estudo reconheceu a existência de uma hierarquia de desejabilidade, mas também afirmou que, com persistência, os homens poderiam às vezes ascender nessa hierarquia. Esse estudo, entre outros, indicou que, apesar de as mulheres terem mais sucesso em seus 20 anos, muitas eram atraídas por homens mais velhos. Contudo, o sucesso é relativo, e 2 estudos britânicos distintos nos últimos anos afirmaram que homens que projetavam uma imagem de alto status em suas fotos pareciam ter mais êxito em sites de namoro. Parece mais velho. Dê a impressão de ser mais velho. Alguns homens optam por deixar a barba crescer com o intuito de aparentarem mais idade. Mas várias fontes afirmam que, ao cultivar uma, não é necessário parecer um filósofo grego de tempos antigos. Na maioria dos casos, uma barba rala é mais preferível para as mulheres. Também é mencionado o efeito George Clooney. Um estudo de 2010, envolvendo 3.770 adultos heterossexuais, revelou que as mulheres frequentemente preferem homens mais velhos, especialmente quando são financeiramente independentes, intensificando essa preferência. Não há uma diferença de idade mágica, mas parece que um grande intervalo de idade aumenta a probabilidade de divórcio. No entanto, observamos que muitas mulheres estão abertas a ter relacionamentos com homens mais velhos. O oposto é menos comum, mas pode ocorrer. A perda de cabelo pode desanimar os jovens, levando alguns a extremos notáveis para prevenir ou esconder a calvície. Artigos podem sugerir que a calvície é atraente, mas nem sempre é o caso. As opiniões das mulheres sobre cabeças sem ou com pouco cabelo variam, mas estudos científicos indicam que homens carecas são frequentemente percebidos como um pouco mais dominantes e agradáveis do que seus pares com cabelo. Em outro estudo, homens carecas foram percebidos como mais velhos, mas também mais masculinos e fortes. Em uma pesquisa, 76% das mulheres afirmaram não se importar com a calvície, mas a maioria não apreciou quando os homens tentaram esconder. Como menciona a Psychology Today, a mensagem clara desta pesquisa é: se estiver ficando careca, aceite isso. A diferença de altura. Quando abordamos a altura ideal, a ênfase está mais na diferença entre alturas do que em ter uma altura específica. No Reino Unido, pesquisa revela que a maioria das mulheres prefere homens com mais de 1,63 m, enquanto a maioria dos homens evita mulheres com mais de 1,82 m. Em geral,
A maioria das mulheres deseja um homem mais alto do que elas, mas não significativamente mais alto. Conforme um artigo do Business Insider, citando diversas pesquisas, a média global mostra que os homens tendem a ser aproximadamente 12 centímetros mais altos que as mulheres. Embora a pesquisa indique que a maioria dos homens prefere mulheres um pouco mais baixas, a altura semelhante também não é geralmente um grande problema. Humor. Há vários estudos que confirmam o clichê de que as mulheres geralmente se apaixonam por homens engraçados. Uma pesquisa séria sobre atratividade destacou que indivíduos, especialmente homens, que expressam humor, foram considerados mais desejáveis para relacionamentos sérios e casamento, mas essa associação era significativa apenas quando esses indivíduos também eram fisicamente atraentes. Um estudo na França testou essa teoria, colocando um grupo de homens de pé em um bar. Um membro do grupo contava uma piada engraçada que fazia todos rirem. Em algumas situações, trocavam o homem que contava a piada e as mulheres no bar avaliavam os homens. Aqueles que contavam as piadas tinham 3 vezes mais chances de obter um número de telefone, considerando a avaliação de atratividade e inteligência. Um artigo no Live Science confirmou que a pesquisa científica destaca o humor como uma característica atraente para os homens. Em outro estudo envolvendo encontros rápidos em uma universidade dos Estados Unidos, foi observado que, embora o humor não seja sempre decisivo, a completa ausência dele é geralmente vista como desfavorável. Em diversas análises de estudos, fica evidente que o humor é uma qualidade vencedora para os homens. O compartilhamento de risadas entre 2 pessoas é algo maravilhoso, como destacou um pesquisador em uma entrevista. Quando 2 pessoas riem da mesma coisa, estão essencialmente expressando: eu compartilho sua perspectiva, seus valores e, certamente, acho engraçado o que você acha engraçado. Criatividade. Pode ser uma boa ideia se tornar um músico. Um estudo francês revelou que homens que carregavam um violão tinham maior probabilidade de obter o número de telefone de alguém em comparação com aqueles que não carregavam nada, ou até mesmo uma bolsa de academia. Estar atento. Se a criatividade não é o seu forte, seja atencioso. Um estudo australiano, mencionado pelo jornal Independent no Reino Unido, indicou que homens atentos eram considerados atraentes para as mulheres. Marcas. Um estudo de 2009 conduzido pela Universidade de Liverpool e pela Universidade de Stirling tirou fotos de homens e modificou algumas delas para incluir cicatrizes faciais. O que ocorreu? Parece que as mulheres apreciaram homens com cicatrizes, pelo menos quando se tratava de relacionamentos de curto prazo. Conclusão. Estas são apenas algumas características que podem tornar um homem mais atraente. Mas certamente há mais detalhes para adicionar a esta lista. Compartilhe o que acha que torna os homens mais atraentes nos comentários.